Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, sejam todos bem-vindos a este espaço virtual. Muito boa noite a todos, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a esse espaço virtual da Casa Espírita Joana de Ângeles, localizada em Florianópolis, Santa Catarina. Hoje, a nossa atividade é o encontro com o Evangelho, onde todas as segundas-feiras, às 19 horas, trazemos uma reflexão sobre o ensinamento do Cristo à luz da doutrina espírita. E para que possamos dar início a essa atividade, convidamos a todos para que possamos fazer uma harmonização através da prece de abertura. E antes da prece, faremos uma leitura do Espírito Emmanuel, intitulada Guarda a Paciência. Por que necessitais de paciência? Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Esta é uma citação de Paulo em Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente ante da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-se-á, os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta. Mas reconheceste-te preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia, a instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade, o parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão, a rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfazei as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa a cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. E assim, meus irmãos, com essa mensagem reflexiva do nosso irmão Emmanuel, convidamos a todos para que possamos fazer a nossa prece de abertura. Querido amigo Jesus, é com muita alegria que aqui viemos ao teu encontro, nesses momentos de reflexão, esses momentos, Senhor, de observação dos teus ensinamentos, buscando neles a orientação segura para transpor as necessidades, as dificuldades, os desafios que recebemos diariamente em nossa trajetória aqui na Terra. Sabemos, Senhor, que somos espíritos em evolução, que ainda estamos no início da nossa escalada evolutiva,
Por isso mesmo, ainda tropeçamos muito, ainda somos frágeis, sim, mas confiamos no teu amor, que nos disse que estarias conosco até o fim dos tempos. E nós sabemos, Senhor, justamente porque temos conseguido vencer as dificuldades que muitas vezes se amontoam em nossa vida, temos a certeza de que nunca estamos desamparados, porque tu estás conosco. E é com o sentimento de gratidão que queremos, Senhor, estar nesse momento em sintonia contigo, através dos benfeitores espirituais que nos assistem e através desses irmãos que, junto conosco, estarão refletindo, emitindo suas melhores energias, para que possamos desfrutar profundamente desse momento de alegria contigo. Que a tua paz, Senhor, nos abençoe a todos, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, meus irmãos, então hoje o título da nossa reflexão, ela está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, o item a paciência. Então é o tema da nossa explanação de hoje. A paciência. Algo que é ainda muito difícil para nós. E a gente fazendo uma pesquisa no dicionário, né, nós vemos que algumas palavras interessantíssimas para nós são semelhantes à paciência. Por exemplo, a benevolência, que é uma virtude que todos nós precisamos conquistar. Acontece que se eu não for paciente, eu não consigo ser benevolente. Eu não consigo buscar a compreensão junto aos meus semelhantes. Eu tenho dificuldade, inclusive, de ter a compreensão comigo mesmo nos momentos difíceis da minha vida, nos momentos que eu cometo erros, né? Então, eu não consigo ser benevolente comigo e nem com o meu semelhante, se eu não tiver paciência. Uma outra palavra que nos leva à paciência é a calma, a serenidade. São virtudes extremamente importantes na nossa vida. Por quê? Porque nós precisamos ter calma para poder tomar decisões na nossa vida. Nós precisamos ter calma, ter serenidade, para num momento difícil refletir e encontrar possíveis soluções. Nós precisamos ter calma quando alguém chega perto de nós em dificuldades, chega transtornado, chega nervoso. Nós precisamos ter calma para não permitir que aquela energia que esse irmão ou essa irmã nesse momento está passando, que ela não nos contamine. E que a gente possa, então, diante da dificuldade daquela pessoa, daquele irmão ou da nossa própria, poder prestar o auxílio necessário ou tomar a atitude necessária, mais prudente, mais adequada àquela necessidade. Uma outra coisa que é de extrema importância para que a paciência causa em nós é a resignação.
E a resignação é algo fundamental na nossa vida, porque se nós não formos resignados, a gente vai se tornar uma pessoa revoltada quando as coisas não saírem de acordo com o que a gente esperava ou com o que a gente almeja. Então, há muita necessidade da gente ter resignação, porque a resignação não é aquela coisa da gente dizer, porque Deus quis assim, então eu não vou fazer nada. Não, isso não é resignação. Né? Isso daí é a acomodação. Primeiro porque Deus ele não quer que nós sejamos infelizes. Tudo que ele faz, tudo que ele providencia, daí nós o denominarmos de providência divina, né? Tudo que ele providencia é para que a gente seja feliz, para que a gente consiga ser vitorioso diante das dificuldades e diante das nossas ainda atitudes equivocadas da nossa infância espiritual. Então, nós precisamos ter resignação. A resignação é a fé operosa. Eu tenho fé, então não vou cruzar os braços e ficar aqui esperando que Deus deixe cair do céu aquilo que eu preciso. Não, eu faço a minha parte, eu continuo o meu trabalho, confiando de que aquela dificuldade que naquele momento está me preocupando, eu vou vencer. Que de alguma maneira eu vou vencer. Então, a paciência, ela nos permite desenvolver em nós diversas outras faculdades, ou, desculpe, faculdade não, diversas outras possibilidades, né, que nós precisamos para nos tornarmos pessoas melhores. Então, a base desses sentimentos, a base dessas virtudes que nós precisamos desenvolver é a paciência. Né? Nós citamos algumas aqui, a benevolência, a calma, o equilíbrio, a mansidão, né? A pacificidade. A pessoa que tem paciência, ela busca a paz. Ela busca estabelecer uma relação pacífica com as pessoas e com o entorno onde ela vive, né? Onde ela trabalha, em sociedade, enfim. E a pessoa que tem paciência, ela é uma pessoa que gosta de sossego, de tranquilidade. Do contrário, né, o oposto da paciência é a impaciência. E a impaciência, ela está na base das nossas maiores dificuldades. Porque quando nós somos impacientes, por exemplo, nós desenvolvemos a cólera. Né? Quando algo não sai do jeito que a gente quer, quando alguém diz algo que não soa bem aos nossos ouvidos, nós nos encolerizamos, né? Nós nos enfurecemos. A gente pode desenvolver, a pessoa que é impaciente, ela pode desenvolver o ódio, porque ela não tem tolerância. Ela traz dentro de si constantemente a raiva. Porque veja bem, aonde nós formos, nós teremos contrariedades. Graças a Deus, né? Porque nós somos ainda, devido à nossa imperfeição, nós ainda somos muito incapazes de realmente selecionar coisas boas para o coletivo e para nós como indivíduos. Então, quando nós elegemos algo, eu acho que tem que ser assim, que é melhor assim, mas uma outra pessoa chega e diz, olha, eu acho melhor assim. Ou então ela faz diferente.
E se nós não tivermos paciência com aquilo, não é? A gente vai desenvolver aquela raiva da pessoa. A gente se sente contrariado. E tem algo que é fundamental que a gente precisa desenvolver como espíritos em evolução, que é o perdão. E se eu sou impaciente, eu tenho muita dificuldade de perdoar. E aí eu vou desenvolver dentro de mim o rancor, a mágoa, o ressentimento. Então, vejam bem, enquanto na paciência eu tenho a base para desenvolver as minhas virtudes que eu preciso para ser um espírito tranquilo, um espírito calmo, um espírito equilibrado, um espírito resignado, sossegado, benevolente. Na impaciência, eu vou desenvolver sentimentos como a raiva negativa, né? Cólera, o enfurecimento, né? O rancor, a mágoa, o ressentimento. Eu não vou ter condição de resolver as coisas de forma pacífica. Por exemplo, se alguém diz algo ou faz algo que eu não gosto, eu vou tentar resolver na força aquilo ali. Eu não vou tentar argumentar, conversar, buscar a conciliação. Não, eu vou tentar resolver na força. Então, diante dessa situação, o Evangelho vem em nosso socorro e Jesus diz assim: não vos aflijais, pois quando sofredes, não vos aflijais, pois quando sofredes, antes bendizei de Deus onipotente que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Então, quando Jesus fala dor, por que dor? Né? Sempre a dor, a referência à dor. Porque tudo aquilo que vai de encontro ao que a gente quer, para nós, é uma dor, é um sofrimento. Então, quando algo na nossa vida não está do jeito que a gente gostaria que tivesse, então qual é o conselho do Cristo? Bendizei a Deus. Bendizei a Deus. Por que bendizei a Deus? Porque Deus sabe o porquê que aquilo que eu estou querendo não está dando certo. Ou porque as coisas foram totalmente diferentes do que eu imaginava, do que eu tinha planejado. Deus sabe. E Ele preparou o melhor para mim. Então, na minha cabeça, aquilo que eu estava lutando para alcançar, para conseguir, não era bom. Muitas vezes não era bom aquilo que a gente quer que aconteça. E Deus, muitas vezes, Ele nos livra, né, daquilo que de ruim que poderia nos acontecer, não permitindo que a gente chegue àquele objetivo que a gente tanto queria. Então, por isso que a gente precisa bendizer a Deus, como Jesus falou. Tem uma outra coisa que é muito importante também. A paciência é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Por que a paciência é uma caridade? Porque quando eu sou uma pessoa paciente, quando eu exercito a paciência, ao me acalmar diante de uma situação, eu consigo ver, por exemplo, um irmão que está em dificuldade. Se ele chega e me dá uma palavra atravessada, e eu olho para ele com paciência, eu posso chegar à conclusão, eu posso chegar ao conhecimento de que, de repente, ele saiu de casa e o filho dele está muito adoentado, ou está no hospital.
e ele está ali no trabalho sem poder ir lá com o filho. Né? Então, são situações corriqueiras do nosso dia a dia que a gente muitas vezes não se atenta. Então, isso é caridade. A paciência é uma caridade. Com o outro e comigo também. Porque quando eu sou paciente, eu estou me dando a oportunidade de permanecer em equilíbrio. De não falar algo que eu vá me arrepender depois. O pior, de fazer algo que eu vá me arrepender depois, que não tem volta. Se eu não for paciente, eu posso tomar uma atitude que vai me causar um prejuízo tão grande. Né? Eu estava lendo, né, fazendo a pesquisa para essa explanação de hoje, e eu li uma historinha que era assim. Né? Tinha um homem que ele estava desempregado e ele estava morrendo de fome, tinha uns dias que ele não sabia o que fazer para se alimentar, e ele achou uma nota embolada no chão, uma nota de dinheiro embolada no chão. E ele olhou para um lado, olhou para outro, ninguém estava reclamando da nota, ninguém parecia ter perdido a nota, e então pegou a nota, e era uma nota que ele conhecia, que era uma nota que era de um valor assim um pouco alto. E ele ficou todo feliz, bom, pelo menos hoje eu vou poder me alimentar, comprar alguma coisa para me alimentar. E ele pegou a nota e abriu a nota. Quando ele abriu a nota, ele viu que estava só a metade da nota. Não estava a nota inteira. Então ele, muito aborrecido, rasgou a nota e jogou fora. Aí ele andou mais um pedaço. Ele encontrou a outra metade da nota. Ou seja, se ele tivesse tido um pouquinho de paciência, talvez ele tivesse lembrado, será que o outro pedaço da nota está aqui por perto? Vou procurar. Mas não, ele se aborreceu, rasgou, e quando ele encontrou o outro pedaço da nota, ele não pôde mais fazer nada. Isso é uma coisa simples, mas é o que acontece corriqueiramente com a gente, principalmente na interpretação das coisas, das atitudes das pessoas. Então, quando nós nos privamos de fazer, de ter paciência, nós também nos privamos de fazer a caridade. Então, por isso que Jesus colocou para a gente. E existe também uma outra caridade que é de extrema importância que nós não conseguimos fazer se nós não tivermos paciência, que é a de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova esta bendita paciência. Então, agora me digam, como é que nós vamos perdoar aquele que nos machuca, que nos preocupa, que é para nós um motivo de constante preocupação, né? de constante exigências dos meus recursos morais, às vezes meus recursos materiais, às vezes um filho difícil, às vezes um cônjuge, uma esposa, um esposo difícil, um familiar difícil. Geralmente isso é na família. Né? Como é que eu vou conseguir perdoar aquela pessoa se eu não tiver paciência? Eu não vou conseguir fazer essa caridade, vivenciar essa caridade. E aí, ao invés de eu transformar aqueles laços em laços melhores de convivência, eu vou dificultar ainda mais essa relação, esse vínculo que eu tenho com as pessoas. E alguns prejuízos que esse impaciente sofre, que a pessoa que é impaciente sofre, nós já falamos, né? É que como a gente não tem serenidade, a gente perde a capacidade de avaliar racionalmente as situações, as circunstâncias que nos envolvem.
E aí, muitas vezes, ali o nosso anjo da guarda está mandando aquela mentalização. Débora, olha só, calma, faz assim, nos inspirando uma ideia para a gente resolver aquela situação, mas a gente não consegue captar aquela ideia. Por quê? Porque a gente está nervoso, porque a gente está irritado, porque a gente está desesperado. A gente não consegue. Né? Nosso anjo guardião está ali tentando de toda forma nos ajudar e não consegue. Por quê? Porque a gente não permite. A gente não permite que aquela inspiração que ele está enviando para nós, a gente não se permite receber. Então a gente não consegue visualizar. Às vezes a solução da dificuldade está ali na nossa frente, mas a gente está tão preocupado, tão nervoso, tão mentalizando tanto coisas que podem acontecer, que nem vão acontecer. A gente está gastando energia, gastando tempo com aquilo, quando a solução está ali na nossa frente, a gente não está conseguindo enxergar. Por quê? Porque a gente não está conseguindo pensar racionalmente, né? Dentro dessas emoções tão difíceis. A outra coisa é a perda do bom senso. E sem bom senso, meus amigos, a gente se sente tão impotente, tão frustrado, porque a gente não consegue resolver o que a gente precisa. Né? Porque quando eu estou nessa angústia da impaciência, da intolerância, da irritabilidade, eu não tenho bom senso e eu saio fazendo coisas que depois eu me arrependo, eu saio dizendo coisas que depois eu me arrependo, mas aí eu já fiz, eu já magoei, eu já feri, eu já, né? Ou seja, e uma outra coisa, nesse mecanismo da impaciência, eu também desrespeito as pessoas, porque eu tenho atitudes agressivas às vezes, eu posso cometer injustiças. Eu perdi a serenidade, eu perdi o bom senso. Com certeza eu vou desrespeitar as pessoas. E a mim mesmo, muitas vezes. Porque às vezes, por causa desse desespero, dessa perda de serenidade, de bom senso, eu me submeto a situações humilhantes às vezes. Né? Onde eu passo por situações que me expõem ao ridículo. E depois, quando eu vou pensar, meu Deus, eu já fiz. Eu já me prejudiquei. Então, como? Como que eu vou, então, cultivar essa paciência? Né? E o espírito Albino Teixeira, ele nos dá, assim, algumas dicas. Quando a gente for vítima, né, de preterição no serviço, por exemplo. Ah, se alguém prefere outra pessoa no serviço do que eu. Ao invés da gente se aborrecer, vamos pensar que, bom, talvez isso tenha acontecido a meu favor. Imagina se de repente eu vou me envolver numa situação que depois eu vou me complicar. Né? Se eu perdi um emprego por causa da perseguição de alguém que cobiçou meu lugar, tem aquele ditado que diz assim: quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Às vezes a gente já precisa, já deu aquele emprego para a gente, foi uma fase da nossa vida que já nos ajudou muito, mas a gente precisa melhorar. Então a gente às vezes não tem coragem de sair daquele emprego, a gente não gosta daquele emprego, a gente está ali empacado, mas a gente não tem medo de ficar desempregado. Aí a gente não pede demissão. E às vezes tem uma oportunidade esperando pela gente lá na frente, né? E eu sigo nesse caminho ali presa. Então vem aquela demissão para me ajudar de alguma forma. Se um companheiro atravessou meu caminho, atrapalhando um negócio, uma transação mais lucrativa para mim,
com certeza outros aparecerão amanhã em meu benefício. Se alguém tomou a minha casa através de processos inconfessáveis, né, de falcatruas, em um futuro próximo, com certeza, a gente vai conseguir uma moradia mais confortável. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente tem uma casa, mas a gente não se conforma com aquela casa que a gente tem, porque a gente acha que aquela casa não é tão confortável assim. Ah, como eu queria a casa de uma casa igual a do fulano, igual a do ciclano. E aí, quando a gente perde aquela casa, que a gente vai valorizar. Se um amigo lhe prejudica os interesses, tirando as oportunidades de progresso e ajustamentos econômicos, guarde a certeza de que outras portas se abrirão, mais amplas aos anseios de paz e prosperidade. Se pessoas queridas lhe menosprezam a confiança, outras afeições muito mais sólidas e mais estimáveis surgirão a caminho, garantindo-lhe a segurança e a felicidade. Isso é uma coisa que acontece muito. Às vezes a gente quer tanto, tanto afeto, a gente se dedica tanto a alguém e aquela pessoa nem dá valor pro que a gente sente por ela. Mas ela não dá valor, muitas vezes não é nem porque ela não queira, é porque ela não sabe reconhecer o valor que nós temos. E às vezes a gente despreza alguém que tem ali uma dedicação maravilhosa por nós. Mas porque aquela pessoa não é bem do jeito que eu queria, aquela história de, né, a gente sempre gosta da pessoa errada, não é assim? Na realidade é porque a gente cria uma expectativa em cima de alguém. E por isso a gente sofre a desilusão. E às vezes tem pessoas aqui que nos oferecem uma amizade, um afeto tão grande, mas a gente não valoriza, porque a gente quer aquele que não dá bola pra gente. A gente é assim, infelizmente. Mas diante dessas coisas, nunca tenha preferências, né? No sentido de, não, eu não quero esse. Não, eu só quero aquele. Não persiga ninguém. Não atrapalhe. Não desconsidere. Não menospreze. E nem prejudique a ninguém. Porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer. E a dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contrai. Então, se alguém te feriu, te machucou, pede para Deus te ajudar a não ficar com aquilo, com mágoa, com ressentimento no coração. Porque muito pior do que ser prejudicado é você prejudicar alguém. E se nós confiamos em Deus, na justiça e no amor divinos, a gente sabe que existe a lei natural e divina de ação e reação. E que a cada ação que eu tenho, inclusive isso é uma lei da física, a cada ação corresponde uma reação de igual e de mesma intensidade. Então, nós não precisamos nos preocupar, porque se alguém pensou, quis, fez algo pensando em nos fazer mal, que a gente lamente, porque ele vai fazer mal a ele mesmo. Porque ele só vai fazer mal a mim se eu permitir me encharcar de mágoa, de ressentimento, de raiva, de rancor, de impaciência, de intolerância. Mas se eu não permitir isso, ele vai ficar sozinho lá com o mal, pretenso mal que ele queria fazer. E eu vou seguir a minha vida, buscando coisas melhores no meu caminho. Né? Então, que nós evitemos ser aquele que prejudica, aquele que grita, aquele que quer briga, aquele que faz as coisas à força, que nós evitemos fazer isso. Porque tudo isso nos prejudica profundamente a nossa vida e prejudica a vida dos nossos semelhantes. Então, a benfeitora Joana de Ângeles, para que a gente possa encerrar, né,
Ela diz assim: se te sentes provocado pelos insultos que te dirigem, atua com serenidade e segue adiante. O título dessa mensagem é Paciência antes da crise, porque é isso que a gente precisa fazer, prevenir aquele momento que a gente pode passar o resto da vida se arrependendo. É antes da crise, para evitar a crise, né? Então, se te sente provocado pelos insultos que te dirigem, atua com serenidade e segue adiante. Se errastes em alguma situação que te surpreendeu, retorna ao ponto inicial e corrige o equívoco. Se te sentes injustiçado, reexamina o motivo e disputa a honra de não desanimar. Se a agressão de alguma forma te ofende, guarda a calma e verás desmoronar-se. A convivência com as criaturas é o grande desafio da evolução, porque resulta, de um outro lado, da situação moral deles e, de outro lado, do seu estado emocional. O amor ao próximo, no entanto, só é legítimo quando não se desgasta, nem se converte em motivo de censura ou queixa em relação às pessoas com quem se convive. É fácil amar aqueles que vivem fisicamente distantes. O verdadeiro amor é o que se relaciona sempre bem com as demais criaturas. Quando, porém, o indivíduo pacientemente amar-se a si mesmo, podendo compreender as dificuldades do ponto de vista do outro, antes que da própria forma de ver. Então, façamos essa prevenção, sem permitir que a crise se estabeleça. Até que a crise ocorra, nós temos muitos recursos para evitar que a crise ocorra. Mas a base de toda essa prevenção é a paciência. Porque paciência é algo que, se conquistado, não se perde mais. Então, nós estamos no momento de evolução ainda inicial e estamos buscando essa conquista. E a partir do momento que a gente consegue, um pouquinho que seja, a gente se sente vitorioso e continua ainda mais tentando conseguir cada vez mais essa paciência. E é importante que a gente persista, não desista, né? Para que a gente seja aquela pessoa que busca a paz, sabedores de que essa paz começa dentro de nós. Se eu busco a paz interior, eu também procuro fazer da minha relação com o meu próximo uma relação de paz. Então, meus irmãos, era essa a reflexão que nós tínhamos para esta noite. Muito obrigado pela atenção de todos, que nós possamos refletir sobre essas mensagens do Evangelho, dos irmãos espirituais que nos alertam para a necessidade da paciência. E para encerrar a nossa atividade desta noite, convidamos a todos para fazermos a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal.
E que assim seja. Que a paz de nosso Senhor esteja com todos nós.